Vamos fazer mais um exercício sobre nível DB. Fazer esse exercício 34. Foi um exercício que eu já pedi em prova. Então, um exercício com grau de dificuldade médio, né? Então, ele não é absolutamente óbvio, mas tem algumas características que tem que prestar atenção, né? E ele é interessante assim porque é um caso bem próximo do real, quando você tem gráficos, né? Então, se em algum momento vocês forem trabalhar com esse tipo de análise, elas são muito mais facilmente compreendidas através desses gráficos, né? Então aqui tem um gráfico desse nível decibéis em relação à distância de uma determinada fonte, né? Então temos o seguinte, eu tenho duas fontes sonoras, A e B aqui, A e B, que elas emitem isotropicamente com potência constante. Então lembrando, isotropicamente é quando você tem uma fonte que vai emitir em todas as direções, tá? Então, os níveis sonoros, né, beta aqui, do dB, das emissões são plotados aqui nesse gráfico e tal, em função da distância R, né? Então, ela começa aqui efetivamente em 100 metros até 1000 metros, né? A escala do eixo vertical é o beta 1 aqui, o beta 1 é 85 dB, beta 1 é 85, e o beta 2 é 65 dB. Então, seria isso aqui, ó, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Essa é a lógica, tá? E qualquer pergunta, para R igual a 10 metros, determine a razão entre a maior e a menor potência. Tá? Para R igual a 10 metros, determine essa razão. O problema é que você olha 10 metros aqui, não tem, né? Não foi medido isso. Tá? Então essa é a dificuldade, vamos dizer, do problema. Você bate o olho e fala, poxa, não tem dados, né? Não sei o que fazer. Né? Então vamos ver o que a gente vai resolver. Então o item A é calcular essa razão. E o item B, qual é a diferença entre os níveis sonoros da emissão dessas duas fontes. Mas vamos começar com o item A, que é calcular a razão entre a maior e menor potência. Né? Então vamos lá, vamos para as notas de aula. Bom, então o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui os valores, né? Exatamente esses valores. Eu tenho aqui, então, eu quero saber qual que é essa potência, né, a 10 metros, né? Qual vai ser o valor da potência a 10 metros. E o que eu tenho, na verdade, eu vou trabalhar com uma equação, uma fórmula, né, aqui que eu tenho a potência. Né? Então, eu vou utilizar aqui a intensidade, que é a potência pela área. E como ele informa que, como é uma fonte isotrópica, a área é 4πr2, ou seja, a redução, então, da intensidade vai ser em relação a r ao quadrado. Né? Tá? Então, vai reduzir a intensidade em relação a r ao quadrado. Tá? Então, vou colocar esses valores aqui. Intensidade igual a potência dividido 4πr ao quadrado. Para R igual a 10, especificamente, eu tenho essa potência em relação a seria 400π vezes a intensidade. Agora, qual que é a questão importante, assim, a física por trás, para a gente entender como é que a gente resolve o problema? Lembre que a potência ela vai ser a qualquer distância. Né? Então, vamos supor que aqui na fonte eu tenho uma emissão de 10 watts. Significa que nessa esfera, ou no caso nessa circunferência aqui, né? Nessa circunferência, eu tenho a soma da potência em relação à circunferência, também 10 watts. Se eu me afasto, eu também tenho a soma da potência igual a 10 watts. Então, qual que é o segredo para resolver esse problema? Eu quero calcular para 10 metros a potência. Mas eu sei que a potência a 100, 200, 300, 400 metros é a mesma. A potência é a mesma. O que diminui, afinal de contas, é a intensidade. A intensidade diminui, mas a potência vai ser a mesma. Então essa, vamos dizer, é a sacada para perceber que você pode usar, então, os valores do gráfico de intensidade relativa, para calcular, porque eu preciso efetivamente a potência. A potência ela vai ser a mesma para qualquer distância. Tá? Exatamente o que eu coloquei aqui. A potência vai ser a mesma para qualquer distância. Lembrando que quando eu calculo para o círculo completo. Para o círculo completo. Certo? Então essa é a grande, essa é a dificuldade, vamos dizer, de resolver o problema, perceber essa característica física. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar valores do gráfico e vamos ver se eu consigo chegar na resposta. Tá? Então o que eu preciso efetivamente? Eu quero saber o que eu tenho no gráfico, na verdade, por exemplo, para raio igual a 100 metros. Tá? Para raio igual a 100 metros, deixa eu colocar aqui outra vez na figura, né? Eu tenho para raio igual a 100 metros, eu tenho os valores aqui do nível sonoro, tanto da fonte A quanto da fonte B. Tá? Então vamos lá, vou pegar eu vou tentar calcular essas intensidades para esses casos. Né?
Então deixa eu voltar aqui para a nota de aula. Então coloco aqui, ó. Para R igual a 100 metros, eu tenho o nível sonoro da fonte A 90 dB, o nível sonoro da fonte B 85 dB. E o que eu vou usar? Eu vou usar exatamente essa formulinha nível dB, que vai ser 10 log da intensidade dividido pela intensidade padrão, né? Intensidade de referência. E quanto que é intensidade? Intensidade é a potência dividido pela área, tá? Dividido pela intensidade padrão. E eu quero calcular efetivamente a potência. O que o problema me pede é isso aqui, ó. Potência A dividido pela potência B. Tá? Potência A dividido pela potência B. Tá? Então perceba, se eu tenho valores para 100 metros aqui, certo? Se eu fizer, eu consigo calcular essa divisão aqui. Consigo calcular essa divisão através da subtração dos níveis dB. Por quê? Porque eu tenho essa propriedade, né, dos logaritmos. Então, quando eu tenho um logaritmo, uma divisão no logaritmo, ele é igual a subtração, no caso, né? Tá? Então, o que eu preciso, como eu quero calcular uma divisão, eu vou fazer a subtração desses logaritmos. Essa é a lógica do problema. Então, vamos dizer, seria o segundo ponto importante para ser percebido, né? Essa propriedade dos logaritmos. Então, eu não faço a divisão entre os logaritmos, eu faço a subtração dos logaritmos para calcular uma divisão para o valor da potência. Então, eu tenho o beta A e o beta B, né? Bom, então, eu vou fazer essa divisão, potência A por potência B, que seria equivalente, então, a uma subtração dos logaritmos, né? Então, a diferença do nível sonoro A e B vai ser igual a 10 log de potência A dividido pela área, dividido pela intensidade referência, menos 10 log de potência B dividido pela área, dividido pela intensidade zero. Veja que aqui, ó, eu vou aplicar as regras, eu já vou cortar, ó, eu já vou cortar aqui a área, as duas áreas, porque eu estou calculando a uma mesma distância, tá? E eu vou cortar também as intensidades padrão, tá? Então eu vou aplicar a regrinha aqui da divisão dos logaritmos, né, que vai dar o seguinte, ó, 10 log de PA menos log de A vezes zero, ou seja, o A está dividindo aqui, eu coloquei o A aqui para baixo. Tá? Porque eu vou cortar isso aqui, simplesmente que eu vou acabar eliminando isso aqui. Então, log de PA menos log de A e zero, menos, abre parênteses, log da potência B, menos log de A e zero, certo? Então, aqui eu vou cortar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser menos com menos dá mais, e menos aqui, então eu vou cortar esses dois aqui. Aí eu tenho 10 log de PA menos log de PB. Veja que aqui eu vou usar, então, outra vez a regra. Agora, a subtração de dois logaritmos é equivalente à sua razão, né? Então, vai ser igual a 10 log de PA por PB, ou seja, exatamente aquilo que eu preciso. Tá? Isso vai ser, então, essa variação de nível dB. Tá? Então, a variação de nível dB é exatamente o beta A menos o beta B. Aí eu vou na tabela, deixa eu voltar na tabela aqui. Na tabela não, no gráfico, né? E eu vejo aqui qual que é a diferença, então, para 100 metros especificamente, qual que é a diferença entre o beta A e beta B. Então, aqui pela escala, beta 1 vai ser 85, pela escala ele está subindo de 5 em 5, né? Então, o beta 1, que é para a fonte B, é 85, e o beta para a fonte A é 90, né? Então, a diferença entre os dois é 5 dB, exatamente para 100 metros, né? Então, eu já coloco esse valor aqui, né? Então, para R igual a 100 metros, eu tenho a diferença dessa diferença dos níveis, né, de decibéis, 5 dB. Ou seja, 5 dB igual a 10 log de PA por PB. Tá? Então, PA dividido por PB vai ser a raiz de 10. Então, só para mostrar aqui, eu fiz a divisão aqui. Então, 5 dividido por 10 vai me dar 0,5. Isso aqui é o logaritmo de base 10. Isso aqui vai para cá. E eu tenho 10 elevado a meio. 10 elevado a meio é exatamente a raiz quadrada, né? Então eu tenho uma razão entre PA e PB exatamente 3,2, tá? 3,2 vezes maior. Então eu coloco aqui. Então a potência da fonte A, a potência da fonte A é 3 vezes maior do que a potência da fonte B. Tá? Então o que é, resumindo, o que é o importante dessa questão? As potências elas vão ser idênticas a qualquer distância, né? A qualquer distância, a potência efetivamente vai ser idêntica.
o que eu tenho diferente efetivamente é a intensidade. A intensidade vai sendo reduzida, porque a intensidade é a potência dividido pela área. Outra vez, relembrando, se eu calcular de repente a potência só para uma pequena área aqui, aí sim cai naquele caso que a gente resolveu em sala de aula, né? Aí eu vou ter que efetivamente calcular qual que é essa área pequenininha. Mas aqui ele está falando de uma potência genérica, uma potência em relação a toda a área aqui dessa fonte isotrópica. Tá? Então essa é a grande dificuldade de perceber como resolver o exercício. Né? E o item B ele pede exatamente qual que é a diferença entre os níveis sonoros. Né? Tá? Então, se você olhar o gráfico aqui, vamos voltar para o gráfico. Você pegar aqui a 100 metros, a diferença é 5 dB. Você pegar qualquer outro valor aqui, ó, você vai ver que vai ser 5 dB, 5 dB, 5 dB. Vamos pegar esse aqui embaixo, ó, 5 dB também. Tá? Então, isso, na verdade, essa resposta a gente já tinha extraído do item A, tá? Já tinha utilizado no item A, no caso, né? Então, a resposta do item B é simplesmente perceber que a diferença entre os níveis sonoros das emissões A e B é 5 dB em todo o espectro, não, a qualquer distância, né? Tá? Então esse é um exercício que eu já pedi em prova, um exercício nível médio, porque você tem que compreender as diferenças entre intensidade e potência, tá? Mas é um tipo de exercício que, por exemplo, pode cair em prova. Né? Então é uma aplicação, extrair dados de um gráfico e fazer as contas, né, usando essas relações matemáticas que sim, não são tão complicadas, mas a interpretação física que é o ponto mais difícil de ser percebido. Né? Bom, é isso aí.